A Stephanie está aqui de volta porque agora a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que Cafu, um astro também do futebol, que também levantou a Taça do Mundo, assim como os jogadores de 70, 58, 62. Cafu também faz parte da história do nosso futebol e se junta agora ao nosso time para falar um pouco de Pelé nesse dia tão triste, mas fatalmente a gente tem as lembranças de toda a genialidade, as jogadas maravilhosas, gols, mesmo gols contra os nossos times. A gente não consegue não deixar de ter um sorriso nos lábios ao ver o talento de Pelé. E ter você com a gente, Cafu, é um prazer. É claro, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Eu queria ter um pouco a sua impressão desse adeus, dessa despedida a Pelé, que marca que ele deixa no mundo do futebol, particularmente para você, um jogador craque também. Boa noite, Márcio. Boa noite, Stefano. Boa noite, Casão. A própria frase diz tudo, né, Márcio? Pelé é eterno. O Pelé vai ser eterno. Ele só nos deixou por alguns momentos, por um tempinho, mas ele vai ser eterno no coração de todos nós. Eu agradeço os bons e poucos momentos que eu tive com o Pelé, principalmente no Jardim Irene, na minha fundação, onde eu tive a honra e a oportunidade de ter o Pelé presente lá, levando a taça de campeão do mundo, fazendo com que o Jardim Irene se honrasse com a sua presença. O Pelé é único e sempre será único, né, Márcio, né, Steph? É um dia triste, o Pelé parou uma guerra e hoje o mundo para saudar o Pelé, né? Você vê como o futebol te propõe coisas impressionantes, né? O futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão que existe no mundo, né? E hoje o mundo está parado exatamente isso, fazendo uma homenagem para aquele que eternizou o futebol, para aquele que nos trouxe alegria. Eu sou amante do futebol, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelas grandes jogadas, pelos grandes craques. Eu nasci em 1970, quando o Pelé estava apenas ganhando uma Copa do Mundo, né? O Brasil estava sendo tricampeão. E você falou uma coisa que é verdade, Márcio, nós só fomos pentacampeões mundiais porque alguém foi tetra, alguém foi tri, alguém foi bi, alguém foi campeão. Então, hoje, eu me sinto muito honrado de estar falando com vocês aqui na CNN, fazendo essa homenagem, a dar sequência àquilo que o Pelé fez. Ele deu o pontapé inicial para que o Brasil pudesse ser reconhecido mundialmente. Então, hoje, nós temos que estar aqui mostrando aquilo que o Pelé queria que nós mostrássemos. Alegria, felicidade, prazer de jogar futebol, alegria de ajudar as pessoas. As imagens diz tudo. Onde o Pelé passava, as pessoas paravam para ver o Pelé. Paravam para cumprimentar o Pelé, para bater um papo com o Pelé. O Pelé é alegria, o Pelé é felicidade. Então, eu acho que essa é a imagem que nós temos que ter do Pelé para sempre. Os grandes jogadas, os grandes gols, as grandes armações que ele fazia, a inovação que ele fez no futebol. Nós estamos diante dos maiores jogadores da história do futebol. Então, Pelé, muito obrigado por eu ter convivido com você esses poucos, mas bons momentos. Eu tive a oportunidade, Márcio e Steph, de jogar com o Pelé no aniversário dele de 50 anos, no jogo em Milão. Olha só, eu olhava para o Pelé e falava, gente, eu estou jogando com o Pelé, eu estou me trocando do lado do Pelé, eu vou ter a oportunidade de tocar e vestir a camisa que o Pelé vestiu. Isso, para um atleta, não tem preço. Eu ligava para casa e falava com meu pai ainda vive, para minha mãe ainda viva, eu estou do lado do Pelé. Eu vou jogar. E meu pai, eu tô vendo a televisão, filho, eu tô vendo. Mas, mãe, vocês não têm noção o que é isso para nós, um jogador de futebol. Eu que sempre respeitei muito, né, os grandes craques, os grandes ídolos, as pessoas que fizeram história antes do que eu pudesse fazer história, eu respeito muito. E eu, naquele dia, naquele aniversário de 50 anos do Pelé, eu fiquei imaginando, poxa vida, o Pelé levantou uma taça de campeão do mundo, né? Quem dera um dia eu não levantasse. E um belo dia, em 2002, eu estou erguendo uma taça de campeão do mundo. E quem está me entregando a taça? O Pelé. Então, eu tenho algumas poucas imagens do Pelé, que são imagens que vai ficar marcada para o resto da minha vida, gente. Eu me emociono, eu me emociono quando eu falo do Pelé. Eu estava evitando dar entrevista, porque todas as entrevistas que eu falo do Pelé, eu choro porque eu me emociono, porque o Pelé é o Pelé. A gente tem tantas coisas para falar do Pelé, mas a imagem que o Pelé traz para nós é exatamente isso. O homem que revolucionou o futebol.
Márcio. Ai, Cafu, que história maravilhosa essa que você nos traz, que lembranças, né? Que memórias que você tem com o nosso rei do futebol e que honra, né? Ter podido passar ali também pela realidade da seleção brasileira, ter podido levantar uma taça de campeão do mundo, assim como ele fez 3 vezes. E eu queria te ouvir a respeito justamente dessa história, porque o futebol evoluiu muito. Você que diz que nasceu aí nos anos 70, quando o Pelé estava conquistando o tricampeonato para o Brasil, e o futebol evoluiu dele para você e evoluiu de você para cá. Então eu queria até ter o olhar interno da importância do que ele fez há 50 anos que o fazem, né? Tão importante até hoje e eterno para o mundo. Olha, fazer o que eles faziam em 1970 é impossível. É impossível fazer nos dias de hoje, né? Mas o que nós tentamos levar para dentro de campo é exatamente aquilo que eles tentaram, o que eles fizeram, é a alegria de jogar futebol, a maneira de jogar futebol. Eles jogavam futebol numa leveza, Stephanie, que era uma coisa impressionante. Você não via a raiva no rosto daqueles jogadores, você não via a raiva no rosto do Pelé, você não via tensão no rosto do Pelé, você só via alegria, felicidade. Os caras batiam no Pelé, o Pelé levantava, o Pelé jogava, o Pelé dava caneta, dava chapéu, driblava. O Pelé, ele transmitia exatamente aquilo que nós queríamos ver, a felicidade e a alegria de jogar futebol. E é isso que eu procurei fazer desde quando eu me entendo como jogador de futebol. Alegria, sempre com um sorriso no rosto, sempre cumprimentando as pessoas, sempre educadamente, mesmo quando as pessoas me batiam, entrava duro, eu levantava, dava risada, levava alegria de jogar futebol. O futebol de 1970, quando o Brasil foi tricampeão, o futebol de hoje é um futebol completamente diferente. Antigamente você se divertia, era um futebol arte, a arte de jogar futebol. Hoje o futebol está completamente ao contrário do que era aquela arte que o Pelé e todos aqueles jogavam na sua época. E ter a oportunidade de pegar uma taça de campeão do mundo da mão do Pelé, gente, vocês não têm noção do que é isso. Porque só quem foi campeão do mundo e chefe de Estado pode pegar na taça de campeão do mundo. O Pelé, ele levou a taça na minha fundação. A taça da Copa do Mundo original foi lá no Jardim Irene, o bairro onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fiz o meu trabalho social durante 13 anos. E o Pelé estava lá junto com as nossas crianças para mostrar essa taça para essas crianças. E um dia eu falei para essas crianças, olha, quando vocês forem um pouquinho maior, vocês vão ter noção do que está acontecendo com vocês aqui hoje, vocês vão ter noção de quem é o Pelé e o que ele fez para o futebol. Então, eu sinto muito honrado com isso. O Pelé, quando lançou o livro dele, lançou o filme dele, O Pelé Eterno, nós levamos 50 crianças da Fundação no Palácio do Governo em São Paulo para assistir o pré-lançamento do filme do Pelé Eterno. Olha que honra que eu tive e as minhas crianças tiveram de ver o pré-lançamento do Pelé. Eu fui em Milão para ver o pré-lançamento do Pelé Eterno. Então, eu sou amante do futebol, eu sou amante do Pelé por tudo aquilo que ele fez. E eu devo muito ao Pelé porque, graças a ele, o nosso futebol ficou conhecido mundialmente. Cafu, a gente vai continuar nossa entrevista. Deixa eu só fazer um breakzinho aqui, só para ler a mensagem que chega de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, no Twitter. Biden escreveu: para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé, de origens humildes, a lenda do futebol, é uma história do que é possível. Hoje os pensamentos de Jill, a esposa de Joe Biden, e eu estão com sua família e todos aqueles que o amavam. A mensagem do presidente americano Joe Biden mostra muito desse gigante que era Pelé, que chegava aos homens mais poderosos do mundo. Agora há pouco nós mostrávamos nas imagens que ilustram a nossa entrevista, a nossa cobertura, Pelé batendo bola com Bill Clinton, um perna de pau, mas batendo bola com o presidente americano, veja só. E aí eu queria lembrar, fazendo um paralelo com isso, Cafu, do dia em que Pelé esteve no Jardim Irene, como você está nos falando, na sua fundação. Muito já se falou aqui na nossa cobertura, o Casão falou e outras pessoas falaram também da humildade de Pelé. Eu queria que você contasse como foi esse dia, como Pelé chegou até o Jardim Irene e qual foi a simbologia dele, do rei, estar lá. Olha, eu vibrei mais do que as crianças de ter o Pelé na minha fundação, porque eu tinha noção do que era aquilo.
de ter o Pelé no Jardim Irene. Eu falava para os meninos que nós tínhamos um futebol, o Brincando de Bola na Fundação, que era todos os sábados, eu falava para os meninos, sabe quem vai vir na Fundação? Eles falaram, não. Eu falei, Pelé. Os meninos falaram assim, não, nós não acreditamos, tio, que o Pelé vai vir aqui. Eu falei, olha, então vocês esperam daqui meia hora, que daqui a pouco o Pelé vai estar aqui, e além do Pelé estar aqui, ele vai trazer a taça da Copa do Mundo. Os meninos não acreditavam. Eu talvez não acreditava mais do que eles ainda. Falar, olha, o Pelé está vindo realmente trazer a taça de campeão do mundo, vai mostrar para vocês aqui em primeira mão. Parou o Jardim Irene. O Jardim Irene ficou em festa, tiveram batedores para levar a taça, para levar o Pelé. Quando o Pelé foi chegando no Jardim Irene, helicóptero, toda aquela festa, eu falava, gente, o Pelé, eu não tinha palavras para descrever para as crianças, olha, é o Pelé que está no Jardim Irene. Eu não tenho muito o que falar para vocês. Só aproveitam esse momento, que é um momento ímpar na vida de vocês. Ter o Pelé aqui na nossa fundação, no nosso bairro, porque realmente foi um dos maiores representantes, é o maior representante do nosso futebol, é o nosso maior ídolo, nosso maior craque, o jogador do século, o jogador que revolucionou o futebol, o jogador que realmente, como eu falei na minha introdução no começo, o Pelé parou uma guerra e hoje o mundo para saudar o Pelé e fazer essa despedida honrosa e merecida para o nosso glorioso Pelé. O Jardim Irene jamais será o mesmo depois dessa vinda, depois dessa ida do Pelé na nossa fundação. As crianças hoje vão ter, cada um que tirar uma foto com o Pelé hoje, eu acho que vão tirar essas fotos para fora e vão colocar e vai falar assim, olha, eu tive o prazer e a honra de conhecer o Pelé. Então, para o Jardim Irene foi um momento histórico, Márcio. Foi um momento em que o Jardim Irene realmente parou para receber esse que é o maior jogador da história do futebol mundial, que é o Pelé. É importante você falar dessa sucessão de gerações, né? Você que teve talvez um contato um pouco maior com a história de Pelé, passando adiante para quem vem aí, né? Para a criançada, para essa molecada que está agora jogando nas categorias de base, que já tem uma dimensão, uma noção de Pelé, apesar da raridade, né? A gente vê algumas imagens de Pelé, mas era um outro momento, inclusive da mídia. A gente vê um gol ou outro, mas era difícil acompanhar aquela época, a maneira como a criançada, principalmente, acompanha os seus ídolos de hoje. Ainda assim, tem uma dimensão da importância, do tamanho e dos feitos de Pelé já há 50 anos, né? Tem sim, Steph. Eu acho que as imagens do Pelé e o feito do Pelé vai ficar para sempre na memória de todos nós. E hoje as crianças têm essa facilidade devido à tecnologia. A tecnologia chegou de uma maneira que faz com que as crianças, que os próprios pais falam, vocês têm noção de quem era o Pelé? As crianças, Pelé? Não sei. Aí o celular, o computador, a televisão, essa tecnologia faz, olha, dá uma olhada aí nos melhores, maiores jogadores da história do futebol. Aí as crianças começam a ver o Pelé e já começam a colocar o Pelé no time deles. Porque se você pega essas crianças da atualidade, eles são muito atuais, então eles vão ver só jogadores da atualidade. Então os pais com a tecnologia tá fazendo com que as crianças realmente vejam o que era o verdadeiro futebol, gente. O futebol de antigamente realmente era um futebol brilhante. Então você vê esses grandes jogadores, esses grandes craques, esses grandes ídolos, e o Pelé é um deles, que não tem comparação com o Pelé. Não adianta vocês falar para mim, fulano de tal é comparado com o Pelé. Não, o Pelé não tem comparação. Ninguém se iguala e ninguém se compara ao Pelé. O que o Pelé fez para o futebol é único. Ninguém jamais vai fazer ou vai chegar perto daquilo que o Pelé já fez. Mas fulano de tal jogou mais do que o Pelé. Impossível. Ninguém jogou mais do que o Pelé. Ninguém fez mais do que o Pelé. E é isso que nós passávamos na fundação quando o Pelé esteve lá. E para essa geração que está chegando agora. Porque essa geração que está chegando agora, ela está vendo jogadores atuais. Então, quando vocês verem os jogadores atuais, vê o jogo do Brasil de 1970, como é que eles brincavam com a bola. Eles jogavam por música, Steph. Era muito bonito. Parecia que eles estavam numa orquestra e que tinha um maestro que estava só regendo da maneira que o Brasil teria que fazer um gol. Então, parecia que ele estava dando toque quando o Brasil iria fazer o gol. Era o futebol arte, futebol felicidade, o futebol de alegria, que é o futebol que essas crianças têm que ver. Não o futebol atual, que é um futebol agressivo, um futebol violento, onde as pessoas só trazem violência. Então, o Pelé trouxe isso para nós. Além de trazer a paz, ele trouxe o brilho de jogar futebol. Então, essa geração que está chegando agora é uma geração que, depois de tudo que está acontecendo hoje, que está vendo essas imagens do Pelé, eles vão ter essa curiosidade um pouco a mais e perguntar para os pais, mas quem era o Pelé? Aí o pai vai falar para ele, peraí, meu filho, senta aqui, deixa eu te explicar quem era e quem foi o maior ídolo e rei da história do futebol mundial, o Pelé.
E a gente imagina também o quanto deve ter sido difícil para ele no começo da carreira. Eu digo no começo da carreira, quando ele começou a jogar na seleção brasileira com 17 anos, indo para a primeira Copa do Mundo dele, 1958, Cafu. Com 17 anos você já jogava futebol e eu te pergunto, como é que era a pressão em cima de você e que paralelo você faz a pressão em cima de Pelé na Suécia? A gente imagina as distâncias em 1958 como eram maiores, como era mais difícil chegar. Um menino de 17 anos indo jogar futebol em outro país, numa Copa do Mundo, e simplesmente foi o melhor jogador daquela Copa. Trouxe aquela Copa pra gente. Eu tenho uma dúvida, Márcio. O Pelé foi para a seleção com 17 ou com 16 anos? Ele foi o jogador mais jovem ou foi o Edu? Ele começou na seleção com 16, mas a Copa foi logo depois. Com 17 ele jogou a primeira Copa do Mundo dele. Jogou ele e o Edu, né? Foram os mais jovens, 16 anos, a disputar uma Copa do Mundo, né? E na Suécia, um país extremamente, que eu não preciso nem falar essa palavra, onde ele foi lá e conquistou a Copa do Mundo e conquistou o respeito de todo mundo, né? Então, você tem ideia, com 16 anos ele foi para a Copa do Mundo, com 17 anos ele era titular absoluto na seleção brasileira, gente. E jogando uma Copa do Mundo na Suécia, em 1958. É que essas crianças, que eu gosto de dados, eu gosto de estatísticas, eu gosto de ver esses números do Pelé. O Pelé, naquele momento, foi o pontapé inicial para que ele pudesse revolucionar todo o futebol, para que ele pudesse mostrar para o mundo que todo mundo deveria viver em um mundo de igualdade, que não deveria existir desigualdade entre as pessoas. E através do Pelé existiu isso, na conquista daquela Copa na Suécia em 1958. Cafu, exatamente. Desculpa te cortar, desculpa a Stephanie também que faria a próxima pergunta, mas só para deixar claro aqui, quando você fala, não precisa nem falar aquela palavra, era racismo, porque em 58, a gente sabe, mesmo na seleção brasileira havia racismo. Pelé só foi jogar o seu primeiro jogo na Copa de 58 2 jogos depois, foi o terceiro jogo da seleção brasileira, quando precisou entrar gente lá, porque a seleção tinha que ser um pouco mais de pele branca. E Pelé entrou no terceiro jogo apenas e fez tudo aquilo. É exatamente essa palavra, Márcio, que eu acho que nós temos que banir essa palavra do dicionário, porque isso, para mim, é questão de cultura, educação. Eu peço desculpas por lembrar isso, então. Imagina, o racismo você combate ele com educação, você combate ele na escola, no berço. Porque eu falo para você, uma criança só repete aquilo que você fala. Então, se você falar para uma criança coisa boa, ela vai crescer falando coisa boa. Se você mostrar para uma criança coisa ruim, ela vai crescer falando coisa ruim. Então, isso depende de nós. Então, por isso que eu acho que é uma questão de educação, de berço e de escola. Educar as pessoas para que nós possamos viver em um mundo de igualdade. Foi quando Pelé mostrou exatamente essa igualdade jogando futebol. Para você ver como é que o futebol, a ferramenta, o esporte, a bola, o futebol, Márcio e Steph, é importantíssimo. São muito valiosos. Eles conseguem realmente parar uma guerra, eles conseguem realmente transformar as pessoas para que possam viver num mundo de igualdade, tendo o mesmo direito. E o Pelé, no terceiro jogo da seleção brasileira, fez isso. Ele fez com que o mundo visse ele e visse as pessoas de uma maneira completamente diferente. Então, até nisso, o Pelé nos ajudou bastante a combater o racismo já em 1958. Então, nós estamos convivendo com isso, não é de hoje, é lá de trás. Então, cabe a nós agora banir isso da sociedade. E é um assunto importante até para a gente ouvir o Casagrande na volta do intervalo, né, Márcio? Vou agradecer aqui a presença do Cafu conosco, campeão mundial também, prestando homenagens ao tricampeão mundial, ao rei do nosso futebol, Rei Pelé. Cafu, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Stephanie. Um grande abraço para você, para o Márcio, grande casão. Boa entrevista com vocês aí. E vamos embora, o Pelé não morreu, ele só nos deixou por um instante, ele vai ficar eterno no coração de todos nós. Que você descanse em paz, Pelé, e que o Senhor abençoe a sua família eternamente.